Há muitas culturas com conceitos de hospitalidade que diferem do que a maioria de nós conhece, mas existe um lugar tão remoto que seus habitantes são tão generosos que, frequentemente, oferecem suas esposas aos visitantes para passar a noite. Neste novo vídeo, vamos explorar mais sobre Chukotka, provavelmente o lugar habitado mais frio e isolado do planeta, repleto de curiosidades tão extremas quanto seu clima. Aqui, relacionamentos íntimos entre parentes, piercings em áreas íntimas e a prática de compartilhar esposas entre os homens da comunidade refletem tentativas de sobrevivência como espécie. Em Chukotka, o frio é tão intenso que muitos casais optam por manter as roupas durante o sexo nos meses mais rigorosos. E, devido ao solo congelado e ao permafrost, os mortos costumam ser mantidos em garagens ou porões até que o verão chegue e possibilite o sepultamento. Um lugar que combina a hospitalidade calorosa com tradições surpreendentes, como a oferta do que poderiam ser as mulheres mais acolhedoras do mundo. Fique atento e não perca este vídeo, pois ao conhecer Chukotka e seus mistérios, você certamente ficará impressionado. Vamos começar nossa jornada nos confins do norte da Rússia, onde o mundo parece se dissolver em mistério e solidão, sob um frio tão extremo que pode congelar o sangue. É neste enigmático distrito autônomo de Chukotka que encontramos um dos cantos mais inóspitos da Sibéria, onde a terra enfrenta o frio implacável do Oceano Ártico ao norte e as águas geladas do Mar de Bering a leste, separando-a do Alasca por apenas alguns quilômetros. No Cabo Disney, o ponto mais oriental do continente eurasiano, os ventos cortantes e o silêncio absoluto marcam a paisagem, onde, em dias claros, é possível vislumbrar a silhueta do continente americano. A região de Chukotka representa, sem dúvida, os limites da terra e da sobrevivência, envolta em lendas e mistérios, um lugar onde apenas os mais resistentes conseguem viver. Para chegar a essas terras remotas, é necessário percorrer mais de 6.000 quilômetros a partir de Moscou, passando por vastas paisagens até alcançar esta região, uma das mais inóspitas e misteriosas da Rússia e do mundo. Aqui, o vento ártico sopra implacavelmente e as temperaturas podem despencar para abaixo de menos 50 graus Celsius. A terra em Chukotka está em um estado de glaciação perpétua, tornando o enterro de cadáveres uma tarefa extremamente desafiadora. Para entender melhor, é essencial saber que a região é dominada pelo permafrost, uma camada de solo permanentemente congelada, que pode chegar a vários metros de profundidade. Esse solo é tão duro que cavar sepulturas sem maquinário pesado é praticamente impossível, e em muitas áreas essa tecnologia não é suficiente. As condições extremas levaram os habitantes a adotarem métodos alternativos para lidar com os mortos. Em Chukotka, o cristianismo ortodoxo russo, introduzido durante a colonização, convive com as tradições animistas e xamânicas da população indígena. Independentemente da religião, as práticas de sepultamento são profundamente influenciadas pelo ambiente. Algumas comunidades construíram, ao longo dos séculos, criptas na superfície do solo ou estruturas elevadas, onde os corpos são colocados em caixões, evitando o contato direto com a terra congelada. Essas criptas são projetadas para resistir a condições climáticas extremas, protegendo os restos mortais e honrando os falecidos. Outras comunidades armazenam temporariamente os corpos em garagens ou porões durante o inverno, até que o solo amoleça o suficiente no verão para permitir o enterro, utilizando cemitérios em áreas onde o permafrost é mais raso ou inexistente. Chukotka, com seu isolamento e clima rigoroso, cobre uma área de mais de 700.000 km², maior que a Espanha ou a França, mas abriga apenas 50.000 pessoas, tornando-se uma das regiões mais escassamente povoadas do planeta. O clima extremo atinge temperaturas mínimas abaixo de menos 50 graus Celsius nos longos meses de inverno, e devido à sua proximidade com o Polo Norte, há pouquíssimas horas de luz solar, apenas 15 em dezembro e 20 em janeiro. Poucas pessoas sabem que essa região inóspita possui enormes reservas de petróleo, gás natural, ouro, prata e platina. Apesar disso, a população amigável e solidária vive principalmente do pastoreio de renas, da pesca e da caça. Embora muitos desconheçam essa parte remota do mundo, seu personagem mais ilustre e famoso é amplamente conhecido. O multimilionário Roman Abramovich, famoso por ser o proprietário do Chelsea,
um dos mais prestigiados clubes de futebol da Inglaterra, não é apenas um dos homens mais ricos do mundo, mas também é altamente respeitado em Fukuoka, onde atuou como governador. A população de Fukuoka é um mosaico de grupos étnicos, predominantemente indígenas, que aprenderam a prosperar em um dos ambientes mais extremos do planeta. O maior desses grupos é o Shuki, com cerca de 15 mil pessoas, que dão nome à região e são conhecidos por sua resiliência e orgulho, mantendo vivas as tradições de seus ancestrais, apesar das condições climáticas adversas e da influência externa. Longe de serem personagens fictícios, os Shuki são especialistas em caça, pesca e criação de renas, atividades fundamentais para sua cultura e sustento. Além dos Shuki, Fukuoka abriga outros povos indígenas, como os Evenos, com cerca de 1.400 pessoas, conhecidos pela criação de renas, os Yupik siberianos, que somam cerca de 700 e compartilham laços culturais com os Inuits do Alasca, e os Koriaks, cuja população na região é de aproximadamente 1.000 pessoas, dedicando-se principalmente à pesca e à caça de mamíferos marinhos. O povo de Fukuoka não só tem conexões culturais com outros grupos esquimós, como os Inuits da Groenlândia e do Alasca, mas também possui costumes únicos, como a tradição de oferecer suas mulheres aos visitantes. É fundamental destacar que, em Fukuoka, a rena é o animal mais importante para o povo local. Desde tempos antigos, as comunidades nômades desenvolveram uma relação simbiótica com as renas, que não são apenas fonte de alimento, mas também fundamentais para a vida cotidiana e a cultura. As renas fornecem carne, peles para vestuário e tendas, além de ossos para ferramentas e arte. Elas também são usadas como animais de carga, com os trenós de rena sendo essenciais para a locomoção pela vasta tundra ártica. As migrações anuais das renas determinam o ritmo de vida dos nômades, que as seguem por centenas de quilômetros em busca de pasto e condições favoráveis para sobreviver em um dos climas mais severos do planeta. Assim como as renas, os mamíferos marinhos sustentam essas comunidades. Nas costas de Fukuoka, a caça de baleias, morsas e focas não é apenas uma tradição antiga, mas uma necessidade vital para a subsistência. Esses animais oferecem carne e gordura para alimentação, peles para vestuário resistente ao frio e ossos para ferramentas e artesanato. As morsas, em particular, são indispensáveis, pois praticamente todas as partes delas são aproveitadas. A relação entre as comunidades e o Oceano Ártico foi cuidadosamente regulamentada ao longo das gerações, assegurando que as práticas de caça sejam sustentáveis e respeitem o delicado equilíbrio ecológico da região. Um dos aspectos mais fascinantes e pouco conhecidos da vida em Fukuoka é a convivência dos habitantes com os ursos polares, criaturas poderosas e potencialmente perigosas do Ártico. Esses ursos podem se aproximar das áreas habitadas em busca de alimento, especialmente quando o gelo marinho diminui, dificultando a caça de focas. Essas interações, embora arriscadas, foram geridas pelas comunidades locais, que utilizam métodos não letais, como sinalizadores e sons, para manter os ursos afastados. No entanto, viver tão próximo a esses predadores sempre traz riscos. A relação com os ursos polares e a sobrevivência em um ambiente tão hostil originaram uma rica tradição espiritual em Fukuoka. Muitos acreditam na sabedoria e no poder dos xamãs, respeitados como intermediários entre o mundo humano e o espiritual. Os xamãs atuam como guias e curandeiros, com a responsabilidade de proteger a comunidade contra ameaças, incluindo ataques de ursos polares, por meio de rituais, cantos e danças. Esses rituais buscam equilibrar as forças naturais e espirituais, pedindo proteção e sorte para o povo em um ambiente implacável. Essa conexão espiritual com a natureza é uma das chaves que permitiram que o povo de Fukuoka sobrevivesse por séculos nesse cenário hostil. Apesar dos perigos constantes, como o frio extremo e predadores selvagens, as crenças e práticas tradicionais fortalecem as comunidades. O equilíbrio entre o respeito pela natureza e as tradições ancestrais possibilitou que as populações de Fukuoka se mantivessem resilientes em uma das regiões mais inóspitas do mundo, com uma população total de cerca de 50 mil pessoas e uma densidade populacional de apenas 0,6 habitantes por quilômetro quadrado. A vasta e desolada paisagem de Fukuoka abriga a maior parte da população na capital,
Anadyr, que conta com cerca de 16 habitantes e é o centro mais desenvolvido e acessível da região. As casas coloridas de Anadyr se destacam no cenário congelado, criando uma visão quase surreal, como uma caixa de doces no deserto ártico. Apesar de ser a capital, a vida em Anadyr é desafiadora. A cidade possui comodidades básicas, como escolas, hospitais, um porto e uma biblioteca, mas os moradores enfrentam dificuldades. As habitações, frequentemente pintadas com cores vibrantes, foram projetadas para serem facilmente reconhecidas durante nevascas ou quando cobertas de neve. Um detalhe curioso sobre as casas é que suas portas abrem para dentro. Se abrissem para fora, sair durante uma forte nevasca seria impossível. Um costume comum na cidade é permitir que as pessoas entrem antes de sair de casa, como um gesto de cortesia, considerando que estão vindo do frio extremo. Os veículos em Chukotka costumam ter aquecedores de motor ativados antes da partida, garantindo que funcionem em temperaturas rigorosas. Além disso, é fundamental que os moradores tenham acesso à água não congelada para limpar os para-brisas. Quanto ao trânsito, as estradas convencionais são quase inexistentes. Durante o verão, há apenas algumas vias de terra, enquanto no inverno os leitos congelados dos rios servem como rotas principais. O acesso regular à região é feito pelo aeroporto de Anadyr, que se conecta a Moscou por voos com duração de cerca de 8 horas e 30 minutos. Para viagens internas, pequenos aeródromos recebem aviões e helicópteros, mas o acesso é limitado pelas condições climáticas adversas. O meio de transporte mais comum em Chukotka é o trenó, puxado por cães, renas ou até mesmo motorizado. A vida nessa região inóspita é adaptada às condições extremas, com pastores e pescadores nômades vivendo em casas chamadas yurtas, que são tendas dobráveis feitas de pele de rena, madeira, lã e peles. Essas estruturas isoladas permitem que eles acampem diretamente sobre o gelo e se mantenham aquecidos, enfrentando temperaturas que poderiam ser mortais sem esse tipo de adaptação. A região, rica em vida selvagem e tradições ancestrais, é um lugar onde as renas desempenham um papel central na cultura local. As renas são essenciais para a subsistência, oferecendo carne, materiais para as yurtas e auxílio no transporte de pessoas. Os Chuki e outros moradores mantêm vivas suas tradições em um ambiente natural tão selvagem quanto belo. Apesar do isolamento, do frio intenso e da presença limitada da modernidade, os habitantes de Chukotka são conhecidos por sua hospitalidade singular, acolhendo visitantes de forma calorosa nesta parte inóspita do mundo. Um dos traços mais marcantes dos grupos étnicos da região é a abertura e a cordialidade com que recebem turistas estrangeiros, muitas vezes oferecendo uma variedade de alimentos e bebidas, e até acomodando-os em suas tradicionais yurtas, acompanhados de suas mulheres. Essa recepção não só demonstra simpatia, mas também uma vontade de compartilhar sua vida e cultura, com motivações adaptativas que serão exploradas em detalhes. A vida em Chukotka também revela uma flexibilidade surpreendente em questões de casamento, onde a interação com visitantes de outras nacionalidades é comum. As mulheres Chuki, conscientes de suas tradições e habilidades, frequentemente exibem um notável senso de independência e abertura para novas experiências. De acordo com suas práticas, elas podem ser tão hospitaleiras com os visitantes que chegam a dividir suas camas com estranhos, sempre com a anuência de seus maridos. Embora essa prática possa parecer estranha para muitos, para as sociedades esquimós de Chukotka, representa um símbolo de hospitalidade que faz todo sentido. Durante anos, antropólogos e acadêmicos investigaram essas tradições, que também são observadas em comunidades inuites em lugares como Alasca, Groenlândia e Canadá. A pesquisa revelou que, devido ao isolamento e às condições adversas dessas áreas, essa prática visava fortalecer a comunidade e assegurar a continuidade das sociedades. Tal interação facilitava a possibilidade de gravidez entre as mulheres esquimós, contribuindo para repovoar regiões com baixa densidade populacional e garantir mão de obra para atividades essenciais como a caça e outras tarefas coletivas vitais para a sobrevivência dessas comunidades tribais. Esse legado ainda persiste nas sociedades esquimós da região até os dias de hoje. As práticas e costumes das comunidades de Chukotka podem parecer estranhos e incomuns para a maioria das pessoas.
Com isso em mente, queremos saber: você aceitaria que seu parceiro fosse tão acolhedor com turistas e visitantes? Se você estivesse em Chukotka, aceitariam a hospitalidade das mulheres esquimós? Pause o vídeo e deixe seu comentário, pois essa é uma ótima maneira de ajudar o canal e contribuir para o aprendizado sobre o mundo que nos cerca. Na remota Chukotka, as mulheres desempenham um papel fundamental na vida cotidiana, especialmente na criação dos filhos. Em uma região onde a defesa do território contra invasões é essencial, as mulheres recebem treinamento em habilidades de combate e defesa, já que os homens podem estar ausentes em atividades como a caça. Essa preparação reflete a força e autonomia das mulheres locais. Outro aspecto notável da vida em Chukotka é a costura de roupas. Apesar das condições severas, as mulheres costuram ao ar livre, adaptando-se perfeitamente ao clima rigoroso. As temperaturas extremas levaram o povo a adotar costumes surpreendentes, incluindo práticas nas relações íntimas, onde é comum que os casais mantenham suas roupas durante o ato, a fim de preservar o calor corporal em um ambiente onde a exposição ao ar frio, mesmo que por pouco tempo, pode ser perigosa. As roupas tradicionais são projetadas para essas condições, com orifícios estratégicos que permitem o contato íntimo sem perder a proteção contra o frio. A resistência do Chuki e de outros grupos étnicos locais é lendária, abrangendo não apenas aspectos íntimos. Os habitantes dessa região, uma das mais frias e inóspitas do planeta, desenvolveram métodos únicos para lidar com o clima hostil, como esfregar neve na pele antes de realizar atividades como artesanato ou caça. Essa prática prepara a pele para o contato com os elementos, permitindo uma melhor adaptação ao frio extremo. Essas técnicas evidenciam a incrível capacidade de adaptação dos esquimós, que aprenderam a realizar suas tarefas cotidianas ao ar livre em condições que a maioria das pessoas não conseguiria suportar por uma semana. O isolamento geográfico resultou em costumes sociais e de casamento distintos, refletindo a singularidade da vida nesta região. Em razão da dificuldade de encontrar parceiros de fora, além da hospitalidade aos estrangeiros, os casamentos entre parentes próximos são comuns. No entanto, as mulheres Chuki mostram-se abertas à diversidade cultural, com algumas jovens buscando e encontrando parceiros de outras nacionalidades, especialmente da Europa Ocidental. Essa acolhida e cordialidade refletem um equilíbrio entre tradição e adaptação a um mundo cada vez mais globalizado. Entre as práticas culturais, os adornos corporais são notáveis, especialmente entre as mulheres de Chukotka. O uso de piercings é uma tradição antiga, com muitas mulheres perfurando lábios, narizes e bochechas, e algumas optando por locais mais íntimos, sempre utilizando ossos de animais e pedras como ornamentos. Esses elementos não são apenas decorativos, mas também representam uma identidade cultural profunda, conferindo beleza e status social. As mulheres esquimós, reconhecidas por sua força física e emocional, desempenham papéis fundamentais em suas comunidades, muitas vezes envolvendo-se em atividades tradicionalmente associadas aos homens, como caça e pesca, além do trabalho artesanal. Além da hospitalidade, uma prática comum nessa região remota é a tradição de compartilhar esposas, um costume enraizado que serve como estratégia de sobrevivência em um ambiente inóspito. Em um lugar onde as condições desafiadoras dificultam a vida cotidiana, aumentar o número de filhos torna-se essencial, pois mais crianças significam mais mãos para ajudar nas atividades de caça, pesca e agricultura, fundamentais para a subsistência. Essa dinâmica não apenas fortalece os laços comunitários, mas também contribui para a continuidade da população em uma das áreas mais despovoadas do planeta. Assim, essa prática, que pode parecer incomum em outras culturas, responde à necessidade de garantir a sobrevivência em um ambiente extremamente difícil. Reflete a necessidade de coesão e apoio mútuo em um ambiente tão implacável. As mulheres esquimós desenvolveram características que as ajudam a sobreviver nesse ambiente extremo, como uma estatura mais baixa e uma maior porcentagem de gordura corporal, que proporcionam uma vantagem crucial para se manterem aquecidas. Seus olhos amendoados e o tom de pele são adaptações naturais que as protegem da intensa luz solar refletida na neve. A vida em Chukotka está intimamente ligada à natureza e às práticas tradicionais, muitas das quais são únicas no mundo,
moldadas pelo clima e pelas condições geográficas. Esses costumes enfatizam a resiliência das comunidades, onde a força física e emocional, juntamente com uma forte conexão com a natureza, são essenciais para a sobrevivência em um dos ambientes mais adversos do planeta. Se você se sentiu surpreso por algumas dessas práticas, deixe um comentário nos contando se gostaria de visitar Chukotka e o que mais o impressionou neste vídeo. Para aqueles que desejam viajar para lá, a aventura começa com voos de Moscou ou Vladivostok para Anadyr, a capital de Chukotka. Embora existam algumas rotas aéreas a partir de outras cidades russas, a viagem pode ser longa e cara devido à distância. Mas para quem busca descobrir essa terra única, o esforço vale a pena. Uma opção menos comum, mas interessante no verão, é chegar de navio pelas rotas do Ártico, o que acrescenta uma dimensão épica à jornada. O custo de vida em Chukotka é consideravelmente alto, principalmente devido ao isolamento geográfico. Necessidades básicas como alimentos e roupas podem custar até 3 vezes mais do que em outras partes da Rússia, devido aos custos de transporte e à escassez de suprimentos. As acomodações são limitadas e caras, com hotéis e pousadas oferecendo serviços básicos a preços elevados. Além disso, é importante estar preparado para um estilo de vida mais austero, onde o acesso a determinados serviços e comodidades pode ser muito restrito. As atividades turísticas, como excursões e guias, tendem a ser caras devido à logística e à demanda especializada. Os melhores meses para visitar e viver em Chukotka são entre junho e agosto, quando as temperaturas são mais amenas e o clima permite atividades ao ar livre. Durante esse breve verão ártico, a natureza floresce e os dias são longos, facilitando a exploração da paisagem única. Mesmo durante essa época, as condições podem ser desafiadoras, portanto, é fundamental estar bem preparado. Para aqueles que se sentem atraídos pelo inverno extremo, de dezembro a março é o momento ideal para vivenciar o verdadeiro poder da tundra ártica. Embora o frio e a escuridão possam tornar a vida cotidiana exigente, quem planeja viajar nesses meses deve estar ciente de que, em algumas áreas, o corpo humano não suportaria mais de 1 hora sem congelar. Esperamos que você tenha se encantado por Chukotka, uma das regiões mais inóspitas e selvagens do planeta, onde a magia da natureza se une a curiosidades, tradições e mistérios que surpreenderiam qualquer um. Não perca o vídeo que segue para continuar explorando as maravilhas, mistérios e curiosidades que tornam nosso belo planeta, Terra, tão único. Inscreva-se para não perder nenhum dos vídeos incríveis que produzimos toda semana. Clique e venha descobrir.